E aí, estudante, Prof. Adriano Alberti na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso resumo aqui do Exatamente Resumo de Livros, hoje trazendo o livro aqui da Barbara Oakley, Aprendendo a Aprender, esse livro magnífico que nos ensina, que nos demonstra que nunca é tarde demais para a gente aprender algo novo. Você se dá mal em matemática, física, química, biologia, você se dá mal em alguma matéria e é algo que você percebe que você vai ter que aprender para a sua vida, é uma barreira que você precisa vencer, saiba que você pode. E a Barbara Oakley vem mostrar justamente isso em seu livro Aprendendo a Aprender. Lembre-se, aqui a intenção não é te entregar todo o conteúdo do livro, porque até mesmo não dá tempo, né? A intenção aqui é te trazer um resumo, te trazer o cerne do que tem dentro do livro e te incentivar a adquirir o mesmo para você ler com calma, ler no seu ritmo e aprender conforme aquilo que você está vivendo, a fase da sua vida. Então, depois de assistir este resumo, se você se interessou por este livro, aqui na descrição desse vídeo vai ficar justamente o link para você estar entrando e adquirindo o seu exemplar, seja digital, seja físico, fique à vontade. Desejo para você um ótimo resumo e vamos lá. Valeu, estudante. Olá! Tchau, tchau. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, que vem do livro Mind Shift, da Barbara Oakley. A ideia é a seguinte: o aprendizado pode ser a chave para uma transformação de vida gigantesca, tanto no lado pessoal quanto no profissional. E a gente vai ver com algumas histórias bem reais como isso é mais do que possível. Sabe aquela sensação de que o barco já partiu? Muita gente se sente assim, meio que presa numa carreira, numa rotina, achando que já passou da idade de aprender uma coisa nova ou de se reinventar completamente. Mas e se essa ideia estiver errada? É exatamente aí que a história fica interessante. O conceito de Mind Shift entra em cena. E não se trata só de mudar de emprego, não. É uma coisa bem mais profunda, uma reconfiguração de quem a pessoa é e do que ela é capaz de fazer. E o motor para tudo isso? O desejo de aprender. Então, vamos lá, vamos entender isso melhor. A nossa primeira história é um exemplo perfeito de como transformar uma suposta fraqueza numa força inacreditável. A jornada do Graham Keir parecia uma loucura, mas ela mostra pra gente o poder que um mind shift pode ter. Pensa só, desde pequeno, a vida do Graham era a música. Ele era um violonista de jazz assim fora de série. Chegou a ser reconhecido como o melhor solista universitário do país. A paixão dele era o caminho dele, e ele estava no topo, sabe? Agora, o que é fascinante aqui é o contraste. Se por um lado na música ele era um verdadeiro gênio, do outro, em matemática e ciências, ele se achava um desastre. Para ter uma ideia, ele chegou a queimar os trabalhos de química, feliz da vida por achar que nunca mais ia ter que lidar com aquilo. Só que aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. O Graham começou um trabalho voluntário tocando violão num hospital para crianças com câncer. E foi ali que ele percebeu que estar presente, cuidar daqueles pacientes, tinha um significado muito maior para ele do que qualquer aplauso em um palco. A decisão de virar médico foi, claro, apavorante. Essas são as palavras dele mesmo. Ele se sentia um completo idiota, só de pensar que poderia ter sucesso em áreas que ele sempre odiou. O medo era paralisante. E foi nesse momento que ele teve o grande estalo. Aquela mesma disciplina, a mesma persistência que ele usou por anos a fio para dominar o violão, ele poderia aplicar no estudo de cálculo, de química, de qualquer matéria que parecesse um bicho de 7 cabeças. A habilidade de praticar, de insistir, era a mesma. E o resultado é sensacional, porque ilustra perfeitamente como o passado dele virou uma vantagem. O ouvido treinado para música ajudou ele a diagnosticar sons do coração. A experiência com improviso no jazz deixou ele muito mais ágil para conversar com os pacientes. Aquela antiga fraqueza virou a maior força dele. A próxima história vai ainda mais fundo nessa ideia. Ela mostra como aqueles hobbies, que parecem não ter nada a ver com o trabalho, podem, de repente, se tornar a coisa mais valiosa na carreira de alguém. A história da Tanja Deby começou de um jeito bem diferente. Ela teve que largar a faculdade de História para conseguir trabalhar e ajudar a família. Ou seja, a trajetória dela não foi nada convencional. Então, durante o dia, ela trabalhava como secretária. Mas à noite, ela se jogava num hobby que era uma paixão: gerenciar comunidades online de jogos de RPG. Era um universo completamente diferente do trabalho formal dela. E o que ela aprendeu nesse hobby supostamente inútil?
Olha, foram habilidades super sofisticadas. Ela aprendeu a programar em HTML, a gerenciar discussões online, a moderar conflitos e, o mais importante, a identificar e neutralizar os famosos trolls da internet. Aí veio o momento da virada. A universidade onde ela trabalhava estava lançando um curso online sobre um tema super polêmico. Numa reunião, um dos chefes, preocupado com as discussões, perguntou: "Alguém pode me explicar o que é um troll?" Naquele segundo, a Tanja deixou de ser a secretária e virou a maior especialista no assunto dentro da sala. A história da Tanja deixa uma lição muito poderosa para a gente. Nossas paixões, aquilo que a gente faz por puro prazer, muitas vezes estão nos treinando de formas que a gente nem imagina. Elas vão construindo um arsenal de habilidades que um dia pode ser exatamente o que o mundo profissional precisa. Mas essa mudança toda é só uma questão de sorte de aprender habilidades novas? Não exatamente. Existe uma base biológica para essa transformação acontecer. E a história da Cláudia vai nos mostrar um pouco da ciência por trás de um mind shift. A Cláudia conviveu com uma depressão muito profunda a vida inteira. Era uma luta diária só para conseguir levantar do sofá. Mesmo assim, ela mantinha o emprego de motorista de ônibus, um trabalho que exigia uma concentração absurda. Um dia, um acidente de trânsito traumático a forçou a largar o emprego. A Cláudia sabia que a depressão viria com tudo, e no desespero, ela tomou uma atitude. Se matriculou em aulas de dança. O exercício físico virou a sua principal ferramenta de batalha. E aqui entra a parte científica, que é fascinante. O exercício estimula a produção de uma proteína chamada BDNF. A fonte que a gente usou descreve essa proteína como um verdadeiro fertilizante para o cérebro. Ela literalmente ajuda novos neurônios a crescerem e fortalece as conexões que já existem, o que torna o cérebro mais plástico, mais aberto a mudanças e aprendizados. É importante notar que a transformação da Cláudia não veio de uma coisa só. Foi uma estratégia completa. Exercícios intensos sim, mas também monitorar os próprios pensamentos para quebrar padrões negativos e até mesmo parar de ver o noticiário para proteger a mente. Então, a grande lição aqui é que a atividade física não faz bem só para o corpo. Ela, na verdade, prepara o terreno do nosso cérebro, deixando ele fértil, pronto para qualquer tipo de mudança ou aprendizado que a gente queira buscar. Bom, a gente viu histórias incríveis, entendeu a ciência por trás delas. Agora, a pergunta que fica é: como começar a aplicar isso na prática? Esta última parte traz algumas ferramentas bem diretas para iniciar um mind shift. O livro sugere duas técnicas bem poderosas. A primeira é a técnica Pomodoro. É simples, um cronômetro, 25 minutos de foco total, sem nenhuma distração e depois uma pausa curta. Funciona muito bem para vencer a procrastinação. A segunda é a prática deliberada. Em vez de ficar revisando o que já é fácil, o foco vai todo para as partes mais difíceis, praticando sem parar até que aquilo se torne automático. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. As histórias que a gente viu mostram que os nossos talentos de hoje não precisam definir o nosso futuro. Ao sair da zona de conforto e abraçar o aprendizado, um mundo de possibilidades se abre. O que será que pode estar esperando do outro lado dessa mudança? E aí, estudante, espero que você tenha gostado e muito desse resumo de Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakland. Esse livro é essencial para você entender que você não deve se limitar às suas dificuldades. Ah, a matemática não é para mim, tal matéria não é para mim. Você pode sim aprender. Talvez o problema é a gente ficar se comparando o tempo todo com outras pessoas que já têm uma certa facilidade, habilidade para estar executando, seja matemática, física, química, música ou qualquer outra coisa. Olha, o esforço vence o talento. Toda vez que o talentoso não se esforça para vencer. Pega essa dica, tá bom? Ah, você quer ajudar o prof aqui a continuar produzindo esse tipo de conteúdo? E, como eu disse, a intenção aqui não é disseminar pirataria, tá? Então, acessa aqui os links aqui abaixo para estar adquirindo o livro na Amazon ou lá no Mercado Livre, onde eu tenho a minha parceria. E assim você ajuda que o prof aqui receba uma pequena comissão. Você não necessariamente tem que comprar só o livro, você pode comprar qualquer outra coisa a partir dos links que estão aqui. Desde que você entre por esses links, você pode estar enchendo seu carrinho, fazendo sua compra, que eu vou receber uma pequena comissão. Não é acrescentado mais nada, é a própria plataforma lá, ou Amazon ou Mercado Livre, que pega aquele valor e repassa para o produtor, no caso do conteúdo digital, uma pequena parcela, tá? Além disso, outros links dos produtos que eu utilizo aqui para estar produzindo essas aulas, né? No caso, esse conteúdo digital, como
os LEDs aqui, essa webcam, o programa que eu utilizo, tá tudo aí. De repente, se você ficou curiosa, quer saber o que eu estou utilizando, tá aí os links se você quiser adquirir. Se você adquirir qualquer coisa, você está ajudando já aqui o Exatamente. Espero que você tenha gostado. Se liga só, porque logo lá no Spotify também e aqui subindo o podcast desse conteúdo, tá? Ele é um pouquinho mais longo aí, cerca de quase 20 minutos, tá bom? Mas aqui nesse vídeo você já recebeu todo o cerne do livro. Agora, no mais, é você comprar, mastigar e aplicar a sua realidade. Você acabou de ver uma explicação assim genérica do que está no livro, né? O genérico está aqui. Agora, aonde você vai aplicar na sua vida? É só você que pode ter essa resposta. É só você que pode responder isso, tá? Então, desejo a você uma ótima leitura. Adquira o livro aí e até mais. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Qual é o livro que você gostaria de ver um resumo aqui ou de escutar um podcast acerca dele, para eu estar trazendo para você também. Estudante, até mais. Muito obrigado. Deus abençoe você. Fui!